Mais uma mensagenzinha do canal Momento Gospel com o irmão Ricardo. Tenha boa noite a todos aqueles que me virem e me ouvirem através desta pequena mensagem. Eu gostaria de ler aqui o Epístola de Paulo aos Gálatas, que diz assim no versículo 8: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. No grego, anátema quer dizer maldito, né? Seja maldito, né? Porque aqui Paulo está se referindo à questão religiosa, né? Porque havia, na época, muita polêmica a respeito do Evangelho de Cristo, né? E de outras como é que chama? Assim, indagações e colocações religiosas que não coagulavam com aquilo que Paulo pregava a respeito do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, um homem eloquente no Evangelho, um homem eloquente na palavra de Deus, conhecedor do Evangelho, Paulo estava especificando assim, dizendo que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Paulo estava deixando claro que só existia um evangelho, e esse evangelho é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho que fala da salvação, da remissão do pecador, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, realizada pelo nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou me apegando a isto, afirmando isso aí, irmãos? Porque, mais uma vez, eu venho aqui para falar sobre aquela questão lá no Paraná que houve daquele rapaz que filmou aquele objeto de longe. E a gente está vendo na internet muita polêmica a respeito tanto daquilo como também do fato ufológico, né? Eu gosto do assunto ufologia, não vou mentir, não vou esconder isso dos irmãos, mas até existe uma, vamos dizer assim, uma colocação por muitos evangélicos que, não, é demônio, né? Eles botam assim, tudo é demônio. Bem, eu sempre procurei manter a minha mente aberta a respeito de muitas coisas. Eu sempre procurei orar, pedir a Deus indagações, indagando de Deus, né? O que é isso que realmente está acontecendo, né? Porque essas coisas estão cada vez mais intensa. E o que eu sinto Deus mostrando aqui são sinais dos tempos, né? São os sinais que Deus está permitindo que aconteça para haver um despertar da igreja em relação à a segunda vinda de Cristo. E é preciso haver, para nós cristãos, um despertar da fé, porque eu estou vendo os crentes, olha, eu vi uma vez uma pregação de um pregador, de um pastor, ele dentro da igreja, ele falando o seguinte, que foi feita experiência lá nos Estados Unidos, e eles fazem minhas experiências lá, e um dia eles fizeram uma experiência com um sapo, ele botou ele dentro de desses tanquezinhos de vidro, né, muito resistente e tal, aí ligou o fogo lá quando estava a água a 100, né, a 100 graus centígrados, ele jogaram o sapo lá dentro. O bichinho, quando bateu ali nele, opa! Doeu ele, pô, é claro, né? Aquilo queimou, né? E o sapo ele pulou fora dali.
Aí eles pegaram o animal novamente, colocou ele dentro do recipiente ali, né, num fogo brando, e ele ficou ali, né, a água estava morninha, boazinha e tal, e eles foram aumentando devagar, devagar, devagar. O sapo adormeceu ali e morreu cozido. Então, a gente vê que a igreja está entrando nessa morbidão, né? A palavra de Deus também diz que tu não és quente, nem és frio, és morno. Brevemente o Senhor vomitará da sua boca. Então a gente está vendo que está crescendo o número de cristãos mornos, né? Pessoas que estão dentro da igreja, aparentemente parecem ser cristãos que estão firmes na fé, mas está naquele, né, no murico, né? Eu não gosto de usar esse termo crente Raimundo, porque parece que eu estou ofendendo as pessoas que têm nome de Raimundo. Eu conheço tantas pessoas aí, irmãos e tudo, que até pastores que têm nome de Raimundo, mas eles usam isso aí como uma colocação antiga. Se usava essa, na década de 90, se usava essa, não sei hoje se ainda usa. O crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Né? Então, a pessoa ela fica dividida em muitas coisas. Ela fica dividida entre o ambiente da igreja e também ela dá um passeio lá pelo mundo lá, dá uma passeada lá e ela fica dividida isso aí. Então a gente tem que ser fundamentalista, tem que ser filho de igreja, a gente tem que estar ali. Não, também não estou dizendo isso, não. Né? Tudo, a Bíblia diz tudo com decência e ordem, né? Com decoro, com equilíbrio. Mas o que eu estou falando aí, irmãos, é porque com o surgimento do fator, do crescimento das informações da internet em relação a N casos, principalmente esse que mais chama a atenção das pessoas, que é a ufologia, isso tem dado margem a de que a fé de muitos possam ser prejudicados. Porque já houve casos de cristão que pensa assim, mas e se existe vida em outro planeta? Então, tudo que nós temos crido se tornou irrelevante. Há essa indagação e há essa preocupação também. E Paulo ele diz assim, né? Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Paulo ele já antecedendo que poderia haver esse tipo de conotação mais à frente da caminhada da igreja aqui neste mundo, Paulo já alertava. E é bom a gente ter muita cautela. Eu me lembro uma certa feita, irmãos, que eu tive um sonho que ele mexeu muito comigo. Ele mexeu muito, muito, muito mesmo. Né? Esse sonho ele me marcou assim de uma forma tremenda. Houve outros sonhos que me impactaram, mas esse ele mexeu assim que eu fiquei o dia todo orando, pedindo a Deus discernimento, porque eu orava, eu me lembrar que eu sonhei, até hoje eu tenho esse sonho nítido na minha mente, né, na minha lembrança. Eu era mais jovem quando tive esse sonho, morava em um outro lugar, outra localidade, depois, mais tarde, mudei já para outra localidade, e isso já se passaram uns 20 anos, ou talvez até um pouco mais, e eu ainda lembro desse sonho. E nesse sonho eu me via num deserto tremendo, sabe aquele deserto típico mesmo, de muita poeira e pedra, e sabe aquela imagem que a gente tem lá né, daquele planeta lá, o Marte, né, que vê só aquilo, poeira, pó, poeira e pedra, e era só aquilo, areia, né, só aquilo que era aquela imagem desértica mesmo, típica daqueles filmes de faroeste que a gente assistia antigo, que eram, né, no deserto, estado ali do Arkansas, ali, do Novo México, ali dos Estados Unidos, ali do Texas, é comum aquelas regiões
desérticas, né? E era assim que eu vi aquela imagem. E eu vi uma fila de pessoas muito bem arrumadas, olha só qual é o sonho, no pleno deserto, né? Homens e mulheres, algumas assim na sua idade de 30 e pouco, 40 anos, tal. E eles estavam andando em fila indiana, bem arrumados, né? Os homens de terno, tudo e tal, as mulheres bem arrumadas, com muito digno, né? Com blazer, assim, cinza saias bem compostas e tudo, e estavam andando pelo deserto, e eu via que aquelas pessoas estavam andando numa fila indiana, um atrás do outro, e eu focava muito o que me chamava a atenção era a expressão do rosto daquelas pessoas, porque eles pareciam estar apreensivos, como se eles estivessem com medo do que poderia ter ali naquele deserto. Aí, de repente, aquela cena mudava e já apareciam uns homens sujos, maltrapilhos, barbudos, com o ar na face de cansados, de sedentos, pessoas que pareciam ter andado muito ali naquele deserto e já estavam bastante exaustos, cansados. Eles sentavam ali e do meio daqueles homens ali levantou-se um homem negro, alto, magro, e ele saiu andando assim, uma certa distância daquelas pessoas que ficaram ali sentadas, e observava que ele pisava em um local lá que tinha uma areia branca, parecia que tinham jogado, sabe, um caminhão de talco ali, né? Porque era uma areia branca, muito branca mesmo, parecia talco mesmo, sabe, aquela coisa assim, cor talco mesmo, aquele branco. Você pensa, pô, isso é talco, né? Mas era aquela areia ali, é uma areia. Ele pisava ali e ele caía ali, assim, de quatro, e tentava levantar e não conseguia. Ele ficava naquela luta, tentando, e parece que quanto mais ele tentava se mexer para tentar se livrar ali daquele local, ele estava preso ali, os pés dele estavam presos. E quanto mais ele conseguia tentar se levantar, né, mais difícil ficava para ele. Ele caía novamente e levantava. E eu via assim por cima dele, irmãos, chegar assim por cima, por trás dele, uma aranha, sabe daquelas que a gente vê, tarântula, negra, imensa, imensa, do tamanho de uma casa. E aquela aranha, ela com a boca do tamanho de uma porta larga, e ela vinha por cima daquele homem e o tragava vivo. E eu vi aquele homem se debater em dores terríveis, atrozes. Eu via que ele estava sendo devorado pelaquela aranha. E eu acordei, irmãos, naquele frenesi, todo suado, e angustiado e tal. E eu fiquei apreensivo. Ai, meu Deus, o que é isso? Que sonho horrendo. Coisa dantesca, coisa de filme de terror. E eu passei um dia orando, pedindo a Deus discernimento. Irmãos, Deus é fiel. Eu, num local de trabalho, eu saí um pouco para tomar água, e quando eu ia passando assim num certo setor, no meu local de trabalho, parecia assim que abriu-se assim, sabe? Aquele cenário assim, como se abrisse uma cortina e eu visse tudo. E Deus começou a me dar todo o discernimento daquele sonho e dizia, olha, aquele povo que você viu em Filho Indiana é a minha igreja, andando no deserto. O deserto é o mundo. O deserto é mundo, né? Seco de salvação, seco de moralidade, dignidade, seco de paz, seco de tudo que é bom. Então, aquele povo que você viu andando fim de ano é a minha igreja. A princípio, porque sabe que o mal está ali. Satanás está ali, naquele deserto. O mundo jaz no maligno. O Senhor já me trouxe logo esse versículo. O mundo, Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E aqueles homens que você viu, sujos, maltrapilhos, é o homem mundano, cansado de pecar, cansado de procurar
por seus próprios meios, né, satisfações pessoais que lhe preenchem os vazios e as lacunas que tem no seu íntimo. E aquele homem se levantando no meio daqueles homens e procurando algo, talvez para beber, algo para beber, para comer, é o homem do mundo tentando salvar-se a si mesmo e caindo na cilada de Satanás, e aquela aranha simboliza o inimigo. Depois daquilo, eu tive um problema até no local de trabalho, porque onde eu trabalho lá dava muita aranha e eu comecei a matar as bichinhas com aquilo, coitado, essas bichinhas foi que sofreram. Aí deu um empestamento de moscas ali, que aí eu comecei a ver que eu estava transferindo para os animais selváticos aquilo que foi só simbolismo, né? Mas eu, na minha inocência, um homem jovem, a gente, né, mistura as coisas e tal. E aí eu, quando vi aquele monte de mosca e tal, falei, eu estou enganado, não é isso que eu devo fazer, não. Aí comecei a toda aranha que eu pegava ali, eu jogava ela lá fora e falava para ela lá fora, dentro do mato, falava assim. Tinha um mato ali próximo ali, o matagal, eu jogava lá. Falava, fica aí. Como se ela tivesse entendido. Fica aí. Se você ficar aí no seu lugar, no seu habitat, eu prometo não te matar. Mas se você entrar aqui para dentro e me assar a minha pessoa, aí eu vou ter que me proteger. Né? Cada macaco com seu galho, como dizia minha mãe. E a partir daí aquele medo foi acabando, foi acabando. E eu já comecei a ter que era um discernimento espiritual da coisa, não é carnal, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós cristãos devemos, primeiramente, pedirmos a Deus o discernimento espiritual das coisas, porque se vemos pela ótica humana, pela ótica carnal, a gente vai ser levado em N interpretações. Mas se nós vermos pelo lado espiritual, Deus vai nos revelar o oculto. Como o jovem Daniel e seus companheiros ali, quando estavam na Babilônia, quando o rei mandou aquela ordem, que ele teve aquele sonho, e ele mandou aquela ordem para passar na espada todos os sábios e magos da Babilônia, porque eles não conseguiram fazer o rei saber o significado do sonho que ele havia tido. E o sonho que o rei tinha tido falava sobre impérios que iriam ruir, começar por dele, e outros que iam surgir mais tarde. Né? Até culminar com a vinda do anticristo. Isso lá no Velho Testamento. Hein? Então, eles oraram a Deus e Deus deu o discernimento. Deus deu a resposta. E o rei ficou maravilhado, porque realmente viu que era aquele sonho. Segundo ele havia esquecido o sonho. E Daniel lembrou o sonho dele, deu todo o discernimento, que foi aquela grande estátua de ouro que ele viu. Então, deu todo. Então, irmãos, nós temos que entender isso pela ótica espiritual. Né? Nós não devemos classificar tudo, é demônio, logo de cara. Não. Porque às vezes você está classificando coisas que é de Deus, né? Que há a atuação espiritual de Deus, e você está dizendo que é demônio. Primeiro você tem que orar e pedir a Deus discernimento. E esse foi o discernimento que Deus me deu. São cumprimentos da palavra dele para a vinda do Rei Jesus. Mas e se haver comprovação que há vidas em outro planeta? Mais uma vez eu digo aqui, eu pessoalmente eu creio que há vidas inteligentes e até microscópicas e em outros planetas, porque Deus ele criou o universo fervilhando de vidas. Claro, como essas vidas são na sua totalidade, no seu aspecto, na sua aparência, eu não sei. Né? Existe aí colocações na televisão e tal, ET de Varginha e outros, né? E são vistos como humanoides e tal.
Mas eu não sei. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, dizer, é assim, não. Eu creio porque eu creio num Deus que criou os céus e a terra e tudo nele há, e criou o universo. E nesse universo ele criou em N vidas. Agora, Deus não deu discernimento de que são essas vidas. Então, vamos até isso, irmãos, porque Jesus está voltando e os sinais estão se cumprindo. Pedro já avisa. Quando vides esses sinais, levantai vos semblantes, porque está às portas o quê? A vossa completa redenção. Então, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor nos guarde e nos firme fielmente no caminho da fé. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, boa noite.